Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Informa, uma produção do programa de extensão Informa e da CCS Comunicação Popular e Divulgação Científica em Educação, da Faculdade de Educação da UFBA. Eu me chamo Clara Fontana, sou estudante de Pedagogia aqui da FACED UFBA. Eu me chamo Márcia Freitas, eu sou professora aqui da Faculdade de Educação da UFBA e eu coordeno junto com o professor Vitor Bem-vindo o programa de extensão Informa e a CCS. Hoje, a nossa conversa vai abordar um tema central que atravessa a vida de estudantes e docentes do ensino médio, principalmente das escolas públicas brasileiras, que é o novo ensino médio. E para essa conversa, a gente recebe hoje o professor Yuri Alcântara dos Santos Barros. O professor Yuri, ele é mestre em educação pela UESC, na linha de Políticas Educacionais e Gestão Escolar. É licenciado e bacharel em História pela UFBA, com formação também em Pedagogia e Metodologia do Ensino de História. Atualmente, Yuri é docente substituto aqui da FACED UFBA, nas disciplinas de Organização da Educação Brasileira, Trabalho e Educação e Introdução ao Trabalho Acadêmico. Além disso, ele também é professor da Rede Estadual da Bahia, tutor da UFRB na área de formação docente e relações étnico-raciais, integrante do grupo de pesquisa em Política e História da Educação, avaliador do Programa Nacional do Livro e do Material Didático e medalhista de prata da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Yuri, obrigada por ter aceitado o convite. E para quem está chegando e não te conhece, a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você. Muito obrigado, tá? Ao Coletivo Informa pelo convite. Acho muito honroso participar, né, desse podcast, assim também pelo interesse à temática, né? Eu acho que é tão pertinente em tempos como esse de sucateação, desmonte da educação, abordar aí o novo ensino médio. Eu sou Yuri Alcântara de Santos Barros, tá? Essa pessoa que acredita na educação pública como transformação social, que escolheu ser professor de história, né? Porque através da história a gente consegue mobilizar, tensionar, transformar, criticar e nunca aceitar, né? E para mim fazer parte, né, da educação é fazer parte também dessa continuidade de um projeto de luta histórica que nos insere nesse processo, né, o tempo todo na educação e nos espaços de poder. Yuri, então, para a gente começar a nossa conversa hoje, vamos falar um pouco sobre o novo ensino médio e a sua experiência como professor. Então, considerando a sua experiência enquanto docente na rede estadual aqui na Bahia, como você avalia o novo ensino médio e as transformações dessa reforma nas suas práticas pedagógicas? Sim, excelente pergunta. Primeiro que quando esse novo ensino médio chega, né, é muito por uma ótica nacional. A gente ainda estava tentando entender o que é esse novo ensino médio, né? O que ele traz de novo. Quando ele chega, eu começo a pensar, esse novo carrega uma aspa, esse novo carrega um projeto de poder, esse novo traz quais transformações. Então, assim, quando ele chega à nossa realidade escolar, o primeiro impacto é esse, o que é esse novo ensino médio? E logo de cara a gente percebe que esse novo ensino médio, na verdade, ele carrega um projeto de poder que atacava diretamente as áreas de humanas, né? A gente consegue perceber isso não só no desmonte da carga horária, mas também nos discursos colocados, né, pelo Ministério da Educação, pelos novos materiais escolares, pelo aquilo que circulava. Então, assim, primeiro ponto para a gente foi, assim, sobretudo para mim, assustador perceber que esse projeto é um projeto de desmonte das ciências humanas e, sobretudo, a construção de um novo tipo, né, de alunado para atender os interesses do mercado de trabalho. Porque eu me perguntava assim, tudo bem, esse novo ensino médio carrega um novo projeto de vida, mas que desmonta o pensar, que desmonta o estudante crítico, que desassocia ele de uma realidade sociohistórica. Então, assim, para mim, assim, foi um impacto perceber que esse novo ensino médio ele tinha um endereço e ele tinha uma especificidade. Uhum. E você comentou agora sobre como essa reforma influenciou, inclusive, em materiais didáticos, né? Sim, E aí você trabalhou como avaliador no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. sim. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência para a gente, né? E se as mudanças do novo ensino médio já estão influenciando em alguma medida essa avaliação
do Programa Nacional do Livro Didático? Sim, né, a gente consegue perceber, a gente sabe que o livro didático ele é ideológico, né, há uma disputa muito forte, né, das grandes editoras, existe um mercado privado que busca captar esses livros didáticos. Então, ali, além de ter um peso ideológico, esse livro didático também atende interesses comerciais. E quanto a avaliador, assim, confesso que eu fiquei muito feliz com o convite, porque além de poder atuar no PNLD, é uma oportunidade também de a gente pensar um, uma transformação, pensar um ajuste. Então a gente recebe esse material das editoras, e quando a gente recebe esse material, a gente avalia aquele conteúdo ali inserido. Avalia se ele está dentro das normas da BNT, avalia se ele está dentro da proposta da BNCC, da proposta da LDB, mas, sobretudo, os livros que eu analisei, eles buscavam pautar sobre os direitos humanos e também se abordava a Lei 10.639/03. Então, aí a gente percebe que muitos livros didáticos não se enquadravam, né, dentro das novas legislações, do que se entendeu. Então, por exemplo, muitos livros ainda com propostas eurocêntricas, com propostas associadas à realidade escolar dos alunos, não trazendo novas discussões temáticas. A gente também percebia que não trabalhava autores negros. Então, para mim, era uma oportunidade de atuar no PNLD, é você chegar e pensar, esse livro aqui, ele não pode acompanhar uma realidade educacional escolar pública, porque ele não atende às nossas realidades. Então, assim, foi honroso participar do processo de avaliador, mas, sobretudo, eu entendi aquilo como um compromisso político. Dizia assim, essa obra aqui a gente tem que reprovar, porque essa obra aqui não pode ter um financiamento público, porque ela não atende à realidade escolar dos nossos estudantes, sobretudo essa realidade escolar que a gente pensa como transformação social, que é a educação pública. Uhum. E aí você poderia contar um pouquinho mais para a gente, então, como que você, enquanto docente da rede estadual, né, trabalhando com jovens no ensino médio, busca construir essas práticas pedagógicas pensando na realidade dos alunos? Como é possível, talvez, driblar essa reforma do ensino médio para fazer com que essa educação que você defende, ela seja de fato aplicada em sala de aula? Pronto. Quando eu percebo essa reforma, por exemplo, história no ensino médio fica apenas com a aula. E a gente começa a ganhar novas eletivas, né? Projeto de vida, empreendedorismo, vem essas disciplinas. Quando eu percebo, né, que esse projeto ele ataca diretamente as ciências humanas, deixando claro mais uma vez, e busca formar um novo trabalhador para atender os interesses do mercado, eu começo a pegar aquela disciplina eletiva e dar aula de história também. Então, por exemplo, eu digo assim, tem uma disciplina de história e uma disciplina de projeto de vida. Então, eu vou dar aula de história nessas duas disciplinas. E quando essa disciplina vinha, eu dizia para o estudante assim, vamos entender o que é isso, sabe? O que ataca diretamente as ciências humanas? Então, mostrar para o estudante que essa reforma do ensino médio, ela realmente ela tinha seus objetivos, sobretudo tirar essa ideia de ser um cidadão crítico, né, reflexivo sobre as realidades sociais. Então, me lembro que nesse período eu comecei a trabalhar mais ainda, né? Eu lembro que a gente discutia Revolução Industrial e aí entendi essa relação passado e presente, né? Quanto que o capital ele vai se aperfeiçoando, vai se renovando, vai criando novas táticas. Nesse período também foi um momento que eu busquei pensar projetos integradores, né, junto com filosofia e sociologia, resgatando a importância dessas disciplinas, porque o que estava em jogo a todo momento tipo assim, essas disciplinas não interessam mais, elas não importam mais. E, na verdade, foi um momento que eu utilizei para pensar projetos com relação a isso. E o achado foi chamar os meninos para trabalhar, para atuar na Unicamp, na Olimpíada Nacional de História do Brasil, que essa Olimpíada ela tem o objetivo de inserir o estudante, né, na importância da história na sociedade brasileira. Então, a gente avalia documentos, a gente discute filmes, a gente discute propagandas, a gente discute temáticas, sabe? Então, assim, através de documentos, né, sobre a realidade social do Brasil. Então, participar da Olimpíada e estar inserido nesses projetos integradores que a gente pensa ali com o grupo de ciências humanas é dizer para esses alunos que essas disciplinas ela têm um objetivo, né? Elas são importantes, mas sobretudo elas estão em disputa, porque eu percebi que para muitos estudantes, muito pelo discurso que veicula, né? Mais importante é tal disciplina, mais importante é outra disciplina, e sempre as humanas com ataque, né? Sobretudo porque a gente sabe que eu dizia para eles, aqui o problema está no pensar.
problema está no ser humano crítico, o problema está em todo... a história ela não perdoa, né? O historiador está ali para apontar o que a sociedade quer esquecer. Então, a disciplina é utilizada justamente para isso, para trazer esse embasamento crítico mesmo, né? Sobretudo que era um tempo também de eleição, dentre outras coisas, né? Filme Seu professor de história é comunista, sabe? Então, foi um momento que a gente aproveitou para reforçar a importância da disciplina. Perfeito. Como você bem disse, professor, a questão do novo ensino médio desmonte principalmente na área das ciências humanas. E para você, qual o principal impacto, qual o principal objetivo que esse desmonte faz, como você falou, que é atacar principalmente a construção do pensamento crítico dos alunos? E para você, qual é o objetivo central disso tudo, da destruição desse pensamento? Para mim, né, eu concordo bastante com Dardot, né, e Laval, quando ele traz no livro dele A Nova Razão Mundo, que o objetivo é esse neoliberalismo, né, que está cada vez mais latente na sociedade, é realmente ter a mente dos nossos, né? Porque se ele consegue captar através da educação, concordo com Gramsci, muito dos discursos dominantes partem do senso comum. Ou seja, se eu consigo desmontar uma educação crítica, reflexiva, participativa, democrática e trazer disciplinas que reforcem, eu sempre digo, o que está na LDB é mundo do trabalho, não é mercado de trabalho. Então, as disciplinas que foram construídas foram com o objetivo de preparar o estudante para o mercado de trabalho, sabe? E qual é o problema? O problema não é o trabalho, é um trabalho desarticulado do modo de pensar. Não é uma educação integrada, é uma educação para atuar no mercado. Então, para mim, o maior objetivo é, se eu consigo esvaziar o pensamento crítico desses estudantes, eles são operáveis para esse mercado de trabalho sem sequer refletir sobre a lógica que é imposta, né? Então, o projeto de vida é construir um projeto de vida que atenda aos interesses do capital e desassocie suas subjetividades, tire os pontos críticos, né? Não leia, né, tais perspectivas. Então, assim, para mim, o maior objetivo dessa nova reforma foi construir cidadãos para atuar no mercado de trabalho desassociado do modo de pensar e refletir sobre o sistema dominante que está cada vez mais atuante. Eu acho que isso que você traz em alguma medida aponta para essas contradições de como o novo ensino médio foi implementado, sobretudo nas escolas públicas brasileiras, né? Com esse discurso de modernização, de protagonismo estudantil, mas que a gente sabe que na prática, no chão da escola, essas contradições se apresentam. E aí, aqui no programa Informa, a gente vem fazendo debate sobre o novo ensino médio já há uns 2 anos, né? Desde 2023. E em diálogo com professores da educação básica e pesquisadores de vários lugares do país, a gente propôs para o deputado Hilton Coelho, aqui na Alba, um projeto de lei, que é o 25.595 de 2024, que propõe um ensino médio crítico, emancipatório e integral, ampliando a formação geral básica para 3.000 horas e buscando garantir os 2 tempos semanais para todas as disciplinas, como forma de valorizar áreas fundamentais, como você citou, filosofia, sociologia, as artes, né? Para enfrentar, de alguma maneira, essa fragmentação curricular que foi aprofundada pela primeira reforma de 2017. E aí, como você avalia a importância dessa iniciativa para reconstruir o ensino médio brasileiro? Na sua visão, esse projeto de lei aqui na Bahia, ele pode representar um avanço concreto rumo a uma formação mais crítica, igualitária e humanista para os estudantes da escola pública? Uau, sim, considero importante. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa do coletivo, né, que se coloca aí à frente desse debate. Eu penso que a Bahia, pensando, né, e colocando em prática essa proposta, a gente consegue primeiro garantir, se a gente consegue garantir a disciplina, e assim, sobretudo pensar para um debate aqui na Bahia, garantir o tempo dessa disciplina sendo dado pelo professor de filosofia e sociologia, porque não é só pensar essa lei desassociada de uma formação efetiva, porque também aqui no estado da Bahia a gente tem muitos professores que dão essas disciplinas, né, que não têm a formação em filosofia e sociologia e acaba, na verdade, reproduzindo aquilo que as próprias disciplinas buscam desconstruir, tá? Sobretudo que é essa perspectiva crítica mesmo. Então, assim, garantir um conteúdo
é garantir uma formação crítica, é garantir um modo de pensar, né? E isso acaba também trazendo uma série de possibilidades que vão gerar um enfrentamento. Por exemplo, muitos dos problemas que nós temos aqui na Bahia de fragilidade dos movimentos sociais, sobretudo da juventude, tem a ver por ausência de uma formação efetiva na área de humanas. Então, por exemplo, poucos estudantes estudam os movimentos sociais, estudam a filosofia, estudam sociologia, e a ausência desses estudos a gente tem visto a consequência no tempo presente, né? Hoje o pensar, né, tipo assim, está em disputa a todo momento, né? Então isso também tem a ver com a fragilização da formação. Então se aqui na Bahia, né, e isso repercute em nível nacional, a gente consegue ter o tempo da disciplina com um professor na área, a gente consegue, eu penso que o ganho é fundamental, né? Porque a gente consegue no mínimo reflexão, mobilização e a partir daí, né? Porque, por exemplo, eu acredito no pensamento, eu acredito na formação. Eu acho que a partir disso a gente consegue mobilizar, né? E aí a gente tem que pensar. Isso no estado da Bahia está bem comprometido. E mais uma vez reforçando, sobretudo dado pelo professor de sociologia e filosofia. Acho que essa também é uma luta fundamental. Bem, já que você falou da questão da formação dos professores, você agora atuando como professor docente substituto aqui na UFBA, para você, como que esse local afeta durante as aulas, os debates, essa condição que você se encontra, e como também reflete na sua prática como docente? Uau, excelente pergunta. Acho que atuar aqui na UFBA, primeiro, assim, eu considero um ganho grande, porque você estar na educação básica e pensar disciplinas, né, que atravessam a formação de professores no ensino superior, está falando de um lugar também que você conhece, né, sobretudo porque aqui a gente discute um pouco sobre gestão democrática, projeto político pedagógico da escola, a gente discute neoliberalismo em educação, LDB, legislação, então, assim, tem sido assim fundamental, porque um dos trabalhos da disciplina é visitar um espaço escolar, é conhecer a realidade, é estar ali estudando o PPP. Então, é dizer também para os nossos futuros professores que a escola, sobretudo pública, ela se sustenta muito com engajamento político, com formação crítica de professor, entendendo que a realidade escolar é uma realidade complexa, tá? Não é uma realidade dada, porque uma das coisas que eu mais vejo na educação é as pessoas generalizar escola, né? Como se escola fosse uma coisa só, sabe? É como se não existisse uma cultura escolar ali, como se tudo já fosse entregue. Na verdade, não. Há muito o que se fazer. Então, eu acho que aqui na UFBA eu consigo sempre puxar assim uma ponte para dizer, olha, isso acontece aqui em tal escola. Exemplo, uma coisa que a gente sempre discute aqui. Ah, quando eu vou nas realidades, nas escolas, eu percebo que a gestão democrática, ela é inexistente. Aí eu pergunto assim, tá, mas em qual lugar? Entende? Porque a gente tem visto alguns movimentos, né, de docentes, de gestores, né, se esforçando para pensar uma escola pública democrática. Porque eu sempre afirmo isso. Quando a escola pública ela não é democrática, a gente perde muito, né? Ao contrário, a gente reforça as ideias dominantes. Tá? Então, assim, considero legal porque a gente consegue relacionar, né? O que a gente discute aqui com o campo prático, né, escolar, que eu conheço. Digo assim, ó, essa realidade aqui a gente consegue efetivar, sabe? E, sobretudo, para mim, é fundamental muitos dos nossos estudantes e o discurso que veicula para a educação parece que não há mais nada a fazer. E eu consigo mostrar também aquilo que eu já faço. Por exemplo, participação de Olimpíadas e ganhar medalha de prata na escola pública, que só a escola particular de Salvador ganha, a gente ganhou enquanto colégio público. É, por exemplo, os meus alunos participam aqui do Congresso UFBA todos os anos. O UFBA mostra a sua cara e a partir da vinda à UFBA, muitos dos alunos começam a almejar ocupar esse espaço escolar. Isso também é algo que é o engajamento, porque ônibus é difícil, mas a gente vai ali, busca se organizar durante os anos, tal. Pensar também ações dentro da própria escola. Então, assim, o legal é dizer, é possível fazer, sabe? É possível ser um professor de educação básica atuante, né, e não entregar os pontos. Perfeito, Yuri. Aprofundando um pouco disso que você já veio comentando a respeito das bases políticas que orientaram a reforma do ensino médio, né? Muito tem se falado que o novo ensino médio ele ampliaria as escolhas para os estudantes, né? Que democratizaria as oportunidades,
Mas na prática, para quem estuda, sobretudo nas escolas públicas, a gente sabe que tem menos estrutura, menos professores, e nesse caso, você considera que essa política do novo ensino médio, ela democratiza ou aprofunda as desigualdades no acesso ao conhecimento? Uau, ela aprofunda, né, as desigualdades. E, sobretudo, eu queria aproveitar para dizer um ponto, né? Essa reforma, ela trouxe crise docentes. Então, por exemplo, quando os professores se viram, eu me lembro, né, quando eu cheguei para esse novo ensino médio, eu tinha 6 disciplinas. Eu me lembro que eu parei assim e pensei, o que é que eu vou fazer? Como é que eu consigo ser um bom professor? Como é que eu consigo oferecer, né, uma boa formação? Então, o primeiro ponto a partir disso é que se eu consigo, se eu adoeço o professor, que formação nosso estudante de educação básica vai ter? Porque lembrar que houve um adoecimento em massa, professores sendo colocados uma reforma para dar disciplinas pelo qual eles não entendiam, sabe? Fora da sua área de domínio, com 6, 7 disciplinas, tendo que completar em outros lugares, tendo que completar no outro turno, dentre outras coisas. Então, eu acho que, primeiro, só pelo adoecimento do professor, a gente consegue perceber aí que já é um problema. Sobretudo, né, não há um poder de escolha, né? Na verdade, há uma, uma orientação, tá, para esses estudantes, um direcionamento, digo, mercadológico, porque você vê que as disciplinas que foram pensadas, eu pergunto, quem pensa essas disciplinas? Quais são as bases dela? Houve uma discussão social, sabe? Quem constrói, né? Então, assim, é algo que vem de fato de cima para baixo. Então, não há uma escolha. O que há realmente é um direcionamento, né? Sem nenhum diálogo, que ao final acaba aprofundando as desigualdades. Por quê? Engraçado que no Enem que os estudantes vão fazer, está lá o mesmo padrão, né? Só que eles vão ter mais as mesmas aulas. Vamos pensar, a redação mesmo, praticamente saiu dos currículos do ensino médio. E entrou outras disciplinas, só que aí os alunos do ensino médio precisam fazer uma prova de redação como avaliação para ingresso ao ensino superior. O que é que acontece? Essa disciplina já não existe mais, sabe? Quando existe é um professor que busca pegar lá, dizer, olha, eu vou pegar aqui essa disciplina e vou dar aula de redação. Mas isso se ele for de português. Se ele não for dessa disciplina, português e redação, ele não vai se arriscar a dar essa aula. Então, você vê desigualdades evidentes. Também uma outra coisa que foi muito forte foi a desmotivação dos estudantes. Eu lembro de comentários dos estudantes dizendo assim, o professor está bem perdido, não sabe nem o que está fazendo, gente. Se for eletivo, eu nem venho para essa aula hoje. Tipo assim, que maluquice, entendeu? Logo na minha vez isso aconteceu, entendeu? Tipo assim, então é uma bagunça. Então, assim, primeiro por quê? Lembrar, né? Isso se deu sem nenhum debate com os professores. Não houve uma preparação, não houve uma formação, não houve um diálogo. E claro que isso foi totalmente intencional, né, para gerar esse caos e aprofundar realmente as desigualdades. Ao final, né, gerar desistências, evasões, como aconteceu bastante, né? Vamos pensar como que isso atravessou noturno, porque embora a maioria hoje seja EJA, mas existe também o noturno regular em algumas escolas, e houve evasão mesmo, assim, pessoas, sobretudo mais idosas, não entendiam o que estava acontecendo. Você tem 16, 18 disciplinas para administrar, e às vezes, sem entender ainda o seu formato, acabou, infelizmente, aprofundando as desigualdades. Bem, puxando o gancho que você trouxe da questão do empreendedorismo, do adoecimento tanto do professor quanto do aluno, essas matérias que agora entram, assim, ao meu ver, de fachada, não é mesmo? Empreendedorismo, projeto de vida, e assim vai. Como que elas afetam ali a vivência, o viver na escola e o entrar e o sair do ensino médio? Pronto, acho que primeiro, né, que ela afeta é entender o que é, qual que é o objetivo dela aqui, né, lembrar que houve uma crise mesmo epistêmica de entender o que é essas disciplinas, né, qual é a proposta. Aqui na Bahia circulou algumas emendas, mas emendas muito gerais com relação a isso. Eu, né, que sou da área de história, sabe, e que busco estudar um pouco, né, sobre essas políticas educacionais, entendo, olha, isso aqui é esse neoliberalismo em ação. Então, o que acontece? Eu me recuso a dar essa disciplina porque eu percebo que ela não dialoga com a minha proposta, com o concurso pelo qual eu passei, tá? E, sobretudo, pela minha área de formação. Mas eu penso que alguns colegas até tentaram.
vou dar aula de empreendedorismo. Aí a gente começou a pensar para o estudante montar uma empresa, né? Mas quando a gente vai percebendo, aquilo vai escapando pelas nossas mãos, por quê? Eu sempre digo, né? Eu não sou contra a educação profissional, mas a educação profissional ela deve ser integrada, é uma outra proposta. Os IFs é um modelo disso, tá? Mas exige formação, sabe? Existe condições de trabalho, preparação, tá? Tá aí os IFs para garantir isso. Mas assim, professores até tentaram, um projeto de vida, mas eu lembro que uma vez um estudante disse assim, o professor não sabe nem o projeto de vida, deve ensinar o nosso projeto de vida, entendeu? Tipo assim, porque a professora, eu quero que vocês contem os sonhos de vocês, o objetivo de vocês. Então, gerou muita apatia dos estudantes. Mas por que essa apatia? Porque nem nós sabíamos, né, o que era diretamente para fazer, de fato. Muita gente partiu mesmo de um senso comum, né, de uma ética, de pensar assim, o que você quer fazer da vida, o que você pretende, né? Então, assim, e sobretudo, a gente sabe que a nota é um elemento importante. Ficou claro para os estudantes assim, essas disciplinas eletivas não reprovam, elas são complementares. E aí, quando perde essa autonomia de nota, começa a ter um esvaziamento. Se não reprova, não vou fazer atividade. Se não reprova, não vou participar dessa aula, não vou ficar por último horário. Então, assim, de fato, isso gerou desmotivação, esvaziamento, angústias, né? E, felizmente, é isso. Acho que nos parece também que essa é a produção do sujeito neoliberal que essa política tenta implementar, né? Uhum, De forma objetiva e de forma subjetiva também, né? Construindo desde a juventude até da infância também essa produção desse sujeito neoliberal muito específico, né? Para exatamente. atuar nesse mundo que a gente vive hoje. E aí, acho que considerando isso, e considerando que você também tem um trabalho de produção de conteúdo e de atuação em redes sociais, para discutir sobre educação, qual que você considera que é o papel dessas redes sociais na formação crítica de estudantes, sobretudo de jovens, que são esse público com o qual você trabalha, né? Você acha que as redes sociais, principalmente pensando na juventude hoje, elas podem ser aliadas da educação pública? Sim, né? Eu sou um defensor de uma história pública, né? Hoje existem correntes, né, pedagógicas que buscam nos colocar nessas redes meio que para atuar. Eu concordo com a Ciga Dot, né? Nós educadores também tiramos o lixo ali, né? Eu comecei a pensar nas redes sociais, né? Muito a partir da ampliação de contato com esse estudante escolar, mas também utilizar como uma ferramenta pedagógica, lives, produção de conteúdos, enfim. Sobretudo porque, eu me lembro, né? Isso tem 2 meses. Eu comecei a ver algumas trends no Instagram, só para exemplificar o que eu estou respondendo. Os estudantes falam assim, Deus é mais, CLT. Deus é mais. Começou a fazer uma série de trends, né? Movimentos, enfim. Eu cheguei na aula e perguntei, tá, gente, mas quem já estudou sobre a CLT? Qual que é a importância dessas leis, né? Enfim. E aí que acontece? Eu aproveito isso para fazer um vídeo no Instagram mostrando que esse movimento de desmonte da CLT faz parte de uma agenda neoliberal que busca flexibilizar as condições de trabalho, desmontar os direitos conquistados pelo trabalhador, que busca cada vez mais, né, fragilizar as relações de trabalho. Então, e aí esse vídeo tem um alcance, porque um estudante falando assim, nossa, eu mostrei seu vídeo para minha mãe amou, eu não tinha pensado sobre isso, né? Porque, primeiro que a consolidação das leis trabalhistas ela é ampla, tá? A gente foca muito ali no salário mínimo, né? Uma agenda que é colocada neoliberal para tentar colocar ali, mas pensar que essa agenda de consolidação da lei trabalhista vem com muita luta histórica. Então, eu utilizo as redes sociais para dizer, olha, gente, essa história ela se movimenta, a gente tem que se refletir, o papel da história é um papel crítico, vamos olhar para trás e perceber em qual momento nós conquistamos isso. Por quê? Uma das coisas que esse neoliberalismo faz, né, esse novo capitalismo, ele busca nos desmobilizar, tá? E isso é muito forte, isso. A gente vê cada vez mais a meritocracia, o individualismo, a gente vê mais cada vez a atuação desses desmontes de direitos sociais. Há um tempo atrás também eu utilizei as redes sociais para dizer para os próprios professores o seguinte: todo mundo, porque sindicato não é mais importante. Eu falei, fazer crítica ao sindicato é uma coisa, mas ele é muito importante, sabe? Somar essa luta coletiva é fundamental, temos que ter cuidado com isso. Então, a história pública
utilizar as ferramentas digitais é também dialogar diretamente com esses estudantes, porque eles gostam, tá vendo no TikTok, no Instagram. Também é uma possibilidade de alcançar a família. É massa. Por exemplo, a mãe, eu estava contando para minha mãe a sua aula sobre Revolução Industrial, e aí minha mãe, poxa, ela acabou contando sua experiência. Eu contei para minha mãe sua aula sobre racismo, então a minha mãe viu o seu vídeo. Então, você consegue ampliar, tá, o debate, sobretudo se for em uma linguagem fácil. Então, e para mim, hoje é urgente, tá, a educação pública, seja ela básica ou superior, se aproximar desse debate, claro que sempre respeitando nossos limites, nossos interesses, mas porque muito dos ideais dominantes circulam lá. Vamos pensar, muito do quando veio o discurso da reforma do ensino médio, veio assim, é, hoje precisamos separar esse jovem do mercado de trabalho. A escola já não contempla mais os novos interesses. Olha, jovem, você não precisa da escola, o que você precisa é desse curso, o que você precisa disso. Então, assim, muitos discursos são construídos nas redes sociais. Então, nós também temos que aproveitar, né, e construir nossos contradiscursos, né, a partir desse debate social. Eu considero urgente. Uhum. Bem, como você bem disse da questão da linguagem, né, que na produção dos vídeos você tem como objetivo alcançar esse público. Então, a gente quer saber como que você faz para equilibrar a linguagem formal, acadêmica, que é mais utilizada nas universidades, e a linguagem popular, que é a que acaba tendo mais alcance nas redes sociais. Uau, uma excelente pergunta. Desde que eu entrei assim na graduação, na pós-graduação, eu sempre penso assim: quem eu quero que leia o meu texto? Quem eu quero que alcance o meu vídeo? Então essa pergunta para mim sempre fica clara. Então na hora que eu vou produzir um vídeo, na hora que eu vou produzir um texto, né, ou qualquer outra coisa que eu penso no social, né, eu sempre penso isso, né? Alguém vai precisar ler isso, tá? Eu busco fazer citações mais eh, diretas, né? Eu busco apresentar um livro meio que rápido. Eu busco exemplificar com a experiência cotidiana que todo mundo conhece, né? Então acho que isso facilita, né? O que é a massa da história é que você consegue pegar elementos do cotidiano para trazer essa aproximação, né? Então eu gosto também de utilizar questões que estão acontecendo no momento. Eu vou dar um exemplo aqui. No que aconteceu mesmo no Rio de Janeiro, né? Que eu chamo assim de chacina, um debate sobre isso. E aí, por exemplo, eu peguei e disse assim, interessante, né, gente? Voltar uns dias atrás, quando morreu um ativista da extrema-direita, o discurso foi: tipo, não devemos romantizar a morte de ninguém, tá? Lembra desse discurso que teve um tempo atrás? Pois é. Agora vamos pensar, você tem aí centenas de pessoas mortas, e a gente chama isso de faxina, tá? A gente chama isso de limpeza, mas nós não estávamos dizendo que não deveríamos romantizar a morte de ninguém. Mas tem a cor, né, pessoal, que é preto, entendi. É periférico. Então vamos pensar, então assim, sempre buscando exemplos assim do que está em debate, do cotidiano, sempre. E assim, na rede social você faz muitos vídeos curtos, né? Porque a galera tem dificuldade de concentrar naquilo que demora. Sempre busco não passar de 5 minutos e entregar o máximo possível. Agora é sempre um desafio. Nunca uma receita assim de bolo. Eu acho que aqui no programa Informa, que a gente busca trabalhar com comunicação popular e divulgação científica em educação, um dos nossos desafios também é pensar em como produzir reflexões, trazer consciência crítica com esse formato de redes sociais em tão pouco tempo, né? Com esse sujeito neoliberal cada vez mais desatento, mais disperso, com mais dificuldade de focar a atenção nas coisas por mais tempo, de ler, né? De Uhum. pensar, mas que a gente também considera que é muito importante e a gente vem buscando construir as ações do programa nesse sentido. E aí concordamos com você que as redes sociais são sim um espaço possível, né, de resistência, mas que a gente não pode jamais abrir mão do que seria o principal trabalho de base, talvez, que é de fato o chão da escola, né, Perfeito. onde a gente está cotidianamente enquanto professoras e professores. E aí pensando no quanto, por exemplo, a reforma do ensino médio fragilizou o trabalho docente, como você comentou, né? Vem restringindo a autonomia pedagógica de professoras e professores.
como você acredita que ainda é possível construir no dia a dia do chão da escola pública espaços reais de resistência com todas essas contradições que estão colocadas com o novo ensino médio? Uau, uma pergunta assim muito boa, Pergunta de milhões. de milhões, né? Desafiadora. Olha, do ponto de vista assim filosófico, né? O primeiro passo é acreditar na educação pública como transformação social. É entender assim, quem que ocupa essa escola pública? Qual a cor, qual a condição social, né? O que é que se busca. Então, o primeiro passo que eu sempre digo para pensar transformações e ações é acreditar nessa educação como um meio de transformação para os nossos estudantes. Acho que o segundo passo, que é fundamental, é levar reflexão para que os nossos alunos entendam, né, qual que é o papel dessa escola, qual que é a importância social deles. Então, eu acho que quando a gente consegue acreditar e unir isso a levar os estudantes a acreditar nesse processo, a gente começa a meio que respirar. Em qual sentido? Propor ações que levem eles a serem protagonistas do seu processo também de ensino-aprendizagem, sabe? Por exemplo, tem estudante que pinta muito bem, faz um ótimo grafite, que desenha, ele pode fazer isso na própria escola. Por exemplo, tem estudante que ele consegue desenvolver ações, projetos. Por exemplo, convidar estudantes para participar de Olimpíada Nacional de História em uma escola pública, dizer assim, eu acredito em você, sabe? É dizer assim, ó, você pode ocupar um espaço como esse. Então, o que para mim é fundamental, que pode operar uma mudança, é convidar esse estudante para uma mobilização a partir daquilo que ele já existe. E isso se faz através de projetos, isso se faz através de construção de uma autonomia de aprendizagem pedagógica. Então, assim, o que eu penso é, o que mudaria é devolver para esse estudante essa capacidade de mobilização pedagógica. E isso traria ações efetivas na escola, porque o que eu penso hoje é que muitas ações são concentradas em nós, né? Então, por exemplo, modelo de educação e de avaliação só como prova, né? Você vê, por exemplo, sumir atividades que gerem autonomia para esse estudante. Por exemplo, eu sempre busquei fazer saraus, e aí o estudante vai lá e cria um poema, cria uma poesia. A partir dali, eles se criam uma consciência. Eu também já construí em escolas assim gincanas temáticas. A partir dessas gincanas temáticas, o estudante se descobre ali como um apresentador, como um jornalista, uma coisa assim fantástica assim a partir disso, seminários, e de repente tu fala, eu quero ser um professor de história, né, a partir daqui das suas aulas, a partir disso. Então assim, para mim, o que é urgente é pensar mecanismos de avaliações e de ações pedagógicas que devolvam para o estudante essa autonomia que essa educação neoliberal tem roubado, né, e pensar apenas um único modelo de avaliação, a pensar uma centralização da educação no professor, a pensar currículos impositivos, né? Eu concordo com o Tomás Tadeu Silva. Currículo é poder, currículo é identidade. Então, se eu tenho um currículo onde opere apenas só o livro didático, só aquele modelo de atividade, só a prova, e tira essa autonomia, tira esse brilho, o que é que acontece? Não tem como pensar a transformação. Agora, se eu tenho práticas pedagógicas que mobilizem esses estudantes a tais ações, aí a escola vai conseguir respirar, né? Aí vai ter uma escola viva, né? Uma escola ativa mesmo. Perfeito. Bem, pensando no cenário atual da educação e o cenário futuro também, para que a escola continue sendo esse espaço de autonomia, de consumo do pensamento crítico, quais são os horizontes que você consegue pensar, imaginar? Olha, ó, eu confesso, né? E ó, o bom de estar na educação básica é que você não está falando isso a partir do senso comum. Eu tenho uma frase que eu concordo do Laval, na escola, numa empresa, que ele diz assim, né? O neoliberalismo também opera por desilusão, né? A gente acaba ficando desiludido mesmo, tá? Não é fácil pensar isso, não. Primeira coisa, né? Esperançar para mim já é um ato revolucionário, sabe? Insisto nisso. O capital opera para nos desiludir, para roubar nossas forças. Então, quando eu tenho, no mínimo, uma esperança, quando eu consigo tentar enxergar um horizonte, isso já é um ponto importante, porque você tem uma classe adoecida.
e desiludida, desesperançosa com relação ao futuro da educação pública. Então, quando você encontra um docente que pensa assim, eu tenho esperança, e aí essa esperança muito da parte do ponto de vista freiriano, né? Essa do esperançar fazendo, acontecendo, mobilizando é fundamental. E aí, o que é que eu vejo assim como horizonte? Acho que a primeira coisa que eu consigo enxergar é que, embora o neoliberalismo tenha buscado privatizar, tenha buscado desconstruir, ele ainda não conseguiu tomar tudo, né? Então, o primeiro horizonte é pensar assim: se nós conseguirmos manter uma escola democrática, uau, sabe? O ensino democrático ainda traz muitas mudanças. Uma gestão democrática ainda traz muitas mudanças, né? Porque a democracia, ela não consegue proteger de tudo, mas ela consegue brindar as ações do capital, né? A diversidade, a coletividade, as ações conjuntas, sabe? Romper esses elos individuais. Então, assim, o ponto que eu enxergo fundamental, assim, para além de esperançar, é um modelo de educação democrática que ainda existe, sabe? Ele dizia assim, ó, ainda existe uma escola democrática, ainda existe uma gestão democrática, e ela é uma saída para pensar qualquer outra ação. Porque se eu não tenho uma escola democrática, eu não consigo pensar ações democráticas, não consigo pensar a educação democrática. Então, para mim, meu horizonte é: ainda existe autonomia, ainda existe democracia. E se ainda existe isso, eu posso pensar projetos, posso pensar ações. Vamos pensar, ser um servidor público hoje, com todos os ataques que se tenha, ainda me dá o direito de ter autonomia. A escola pública ainda é um lugar de autonomia. Ainda é um lugar de eu pensar. Talvez eu não tenha mais autonomia na nota, mas eu tenho uma autonomia em pensar um projeto. Eu tenho autonomia de conversar com o meu colega e pensar ações conjuntas. Eu tenho autonomia de mobilizar o estudante para pensar a universidade. Eu tenho autonomia de pensar com o estudante uma ação na rua. Então, assim, para mim o horizonte é: se nós ainda temos uma escola democrática, é possível pensar ações democráticas, sabe? Ainda é possível. Porque nós temos ainda um serviço público garantido ainda por um direito do concurso, que nos dá essa liberdade e ainda nos mantém uma escola ainda democrática, tá? Então, a nossa luta é contra não privatizar, sabe? Nossa luta é para que esse mercado privado não tome tudo na perspectiva da avaliação, da formação. Enquanto nós não temos isso, espero não ter por completo, eu penso que isso é um horizonte de esperança, sabe? Por isso que eu não trago os pontos. Eu digo assim, gente, nem tudo está perdido. Existe a democracia aí, sabe? Eu concordo com o Marci Gadotti. A democracia é guardiã da escola pública, né? É isso que nos dá a liberdade de nós podermos atuar, sabe? Por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás, uma escola, o diretor disse assim: não vai fazer tal projeto aqui, porque esse projeto vai falar de negro de novo, tal, consciência negra, nós temos que falar de outras consciências. A gente, pois bem, nós, enquanto professores, né, enquanto conjunto, decidimos que é importante nós insistirmos em formação étnico-racial. E assim, essa força coletiva possibilitou que a escola continuasse discutindo, né? Porque esse gerencialismo que ele tentou trazer não se sustentou porque a escola é democrática, porque eu tenho um professor lá de concurso, porque eu tenho um quadro diverso de professores, porque eu tenho ali o respeito a diversos pensamentos. Então, isso que mantém a escola, sabe? Então, se a escola ainda não é gerencial por completo, né? Talvez exista ali umas ações, umas formações, umas indicações, mas, para mim, olhando pelo horizonte da Bahia, nós temos ainda a escola pública democrática que dá para pensar microações. Então, para mim, a democracia é meu horizonte. Muito bom, Yuri. Acho que a sua fala também contempla uma preocupação bastante atual nessa conjuntura da reforma administrativa, né? Do quanto, se essa reforma for aprovada, isso inviabiliza a manutenção do serviço público e quanto a precarização ou a privatização mesmo do serviço público prejudicaria, em grande medida, aí 80% dos estudantes e Uau. famílias que estão matriculados nas escolas públicas do Brasil hoje, né? Uhum. Eu concordo com você também, como você trouxe que o capitalismo não é um sistema de submissão total, né, que ele permite atuar nas brechas, nas frestas, e que o esperançar enquanto ação, como Paulo Freire dizia, me remete a lembrar de praxis também, né, da praxis pedagógica como esse movimento de reflexão e ação intencionalmente fundamentada, né? Acho que o trabalho docente precisa caminhar por aí. E aí, antes da gente concluir, eu gostaria de abrir para você concluir sua fala, encerrar e falar sobre
aquilo que você acha importante deixar uma mensagem para as pessoas nesse podcast? Uau, né? Eu queria concluir usando uma autora que me fez pensar muito, né, sobre educação, que é, né, a Bell Hooks, né, no Educar para Transgredir, Educação como Prática de Liberdade. Tem algo na Bell Hooks que me chama muito a atenção. Ela diz assim: quando eu passei no concurso público, todo mundo, né, espera que você seja tenha aquela felicidade. Ela fala: isso me trouxe uma preocupação, porque eu pensei assim: o que é que eu vou fazer ali para sempre? O que é que eu vou tensionar ali para sempre? E algo que me chama muita atenção na Bell Hooks é que ela diz assim: olha, a gente sabe que sistematicamente é isso. Tais coisas não vão mudar sistematicamente. Tais ações vão permanecer ali. E que para haver uma transformação social, nós, enquanto professores, temos que pensar práticas enganjadas. E isso só é feito a partir daquilo que a gente acredita, né? De um movimento que também é nosso. De um movimento que não tem a ver apenas com o espaço institucional que eu ocupo, com a escola que eu ocupo, com o lugar que eu ocupo. Tem a ver com a mentalidade que eu ocupo, tem a ver com a militância que eu carrego dentro de mim, tem a ver com os motivos que me fazem estar ali. Então, dizer assim, como palavra final, de que ainda há muita esperança, tá? Ainda há possibilidades, mas esse lugar de esperança e possibilidade, ele só é feito a partir de um engajamento, de uma mobilização, de ações, é escrever sobre, é falar sobre, é tensionar sobre, é acreditar, é mobilizar, sabe? E aí, por exemplo, é papel nosso incentivar os grêmios estudantis, incentivar os líderes de classe, incentivar a autonomia dos estudantes, a participação social. É papel nosso, enquanto universidade, enquanto escola, enquanto educadores, trazer essa mobilização, esse compromisso de todos. E isso não é feito sistematicamente, isso é feito a partir de mobilização, de um lugar, né, de acreditar, tá? Então, eu queria incentivar todo mundo a continuar acreditando, né? Claro que às vezes a gente parece perder as forças, mas no outro dia a gente consegue ver, né, o fruto desse debate. Tem dias que a gente pensa que vai tomar tudo, mas a gente percebe que as nossas ações faz muitos efeitos, sabe? Então, assim, eu queria dizer assim, possível, muitas coisas, mas sobretudo a partir do engajamento. E que, embora o capital busque todos os dias nos desiludir, a gente tem muitos motivos para esperançar, porque nós já avançamos muito, né? E a gente percebe que essa ação feroz do capital tem a ver justamente com esses avanços que nós temos. Então, como ele é sempre dinâmico, toda vez que a gente consegue trazer mobilização, transformação, e vai operar para que isso não aconteça, né? Então, assim, ele só é veloz porque também nossos avanços têm sido muito velozes, né? Então, assim, dizer esperança, continue, prossiga, engane, mobilize, acredite, porque é isso que faz as coisas acontecer. Perfeito. Muito obrigada, Yuri, por ter participado. Foi Nada. maravilhoso. Eu adorei. Se eu pudesse, eu ficava escutando você horas e horas e horas e Uau. horas. Foi muito bom a gente poder conversar sobre o novo ensino médio e o desmonte da educação. É um tema muito importante que deve vir a público e o Uau. podcast tem esse objetivo. Então, muito obrigada. Uau. E eu quero agradecer a você que ficou até o fim. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau.